esta semana não estava assim muito inspirada para pregar. Pensava, meu Deus, o que é que eu vou dar outra vez a este povo? E passou tanta coisa pela minha cabeça, não é? Passou tantos temas. Será que devo falar sobre, sei lá, sobre casamento, sobre filhos, vida financeira? O que é que eu vou falar? O que é que eu vou falar, Senhor? E claro que eu estava sempre numa busca a pedir a Deus, Senhor, por favor, dá-me inspiração, dá-me palavra boa para que a gente não desperdice um domingo. E eu queria ir contra aquilo que Deus estava a pôr no meu coração. Porque a coisa mais aborrecida que nós podemos ter é as reuniões serem repetitivas. Sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa. E eu estava a lutar contra isso. E eu queria, de alguma forma, queria trazer uma palavra que fosse de encorajamento. Eu queria dizer que você é mais que vencedor. Eu queria dizer que se você está doente, Jesus tem a cura. Eu queria dizer, se a sua família está numa dificuldade, Jesus é a solução. Mas tudo isto, irmão, vem com o conhecimento de uma única coisa. Você sabe que na cruz do Calvário, quando Jesus foi lá à cruz e que ele disse, está consumado. Para aquele que crê no sacrifício de Jesus na cruz, não há nada que esteja fora do seu alcance. Não há nada que seja difícil demais. Se você crê em Jesus, quando Jesus disse na cruz, está consumado, Ele supriu cada uma das nossas necessidades. E então eu preparei uma lição que você se calhar já ouviu, que nós tínhamos estado a falar, e vamos batalhar nisto porque é aquilo que nós precisamos de ouvir. Porque se você souber, tiver esta certeza no seu coração, torna-se mais fácil você pedir cura a Deus. Se você ter esta certeza no seu coração, torna-se fácil você confiar em Deus para a resolução de um problema no seu dia-a-dia. E vamos começar por abrir a Bíblia. Pode abrir em Efésios 1. Uma coisa que eu peço é que você tire notas. Tire notas dos versículos que nós estamos a ler, para que depois você vá para casa e você que estude. Que você não fique satisfeito apenas com a palavra da Cristina. Que você possa estudar em casa a palavra de Deus e ter confirmação de que é a verdade. Amém? Olhe para mim. Eu não quero que eu estar aqui a pregar seja suficiente para si. Mas porquê, Cristina? Não quero. Sabe uma coisa que eu apercebi-me? Que um líder, ou alguém que dá a palavra de Deus, e que não leva o povo à palavra de Deus, tem algo a esconder. E eu não tenho qualquer problema nenhum. Aliás, eu peço que em nome de Jesus, você que vá para casa e estuda a palavra de Deus que eu estou a dar, e que você confirme por você mesmo, pela palavra de Deus, que aquilo que eu estou a falar é a verdade. Para que você nunca seja enganado. Porque pode dar-se o caso de eu estar a ensinar alguma coisa que afinal eu estou a ver mal. E você vai confiar mais em quem? Em mim ou na palavra de Deus? Você confia na palavra, irmão, sempre. Então, Efésios 1, no versículo 3, diz assim. Um versículo que todos nós conhecemos. Diz, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, em quem? Em Cristo. Então a Bíblia está aqui a dizer que Deus, Ele já nos abençoou. Diga, já nos abençoou. Está consumado. Ele já fez a obra, Ele já abençoou, Ele já decretou bênção sobre a nossa vida. É o que você está a ler ou não é? Ele já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Agora vai aí a 2 de Coríntios, umas páginas atrás.
2 Coríntios 1. E vamos ver aqui algo que o apóstolo Paulo falou. No versículo 17, ele estava a escrever, não é? Estava a dizer que tinha pensado ir ter com os irmãos da Macedónia. E no versículo 17 ele diz assim: e deliberando isto, usei porventura de leviandade. Está a fazer uma pergunta. Então, quando eu deliberei ir ter convosco, será que eu usei de leviandade? Ou o que delibero, o delibero segundo a carne, para que haja em mim sim, sim, e não, não? Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não foi sim e não. Diga sim e não. Ele está a dizer, não há dúvida naquilo que ele estava a falar. Não é hoje sim e amanhã não. Hoje você tem e amanhã você não tem. Hoje você é abençoado, amanhã não é abençoado. No versículo 19, porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que entre vós foi pregado por nós, isto é, por mim, por Silvano e por Timóteo, não foi sim e não, diga, não foi sim e não. Mas nele houve sim. Então, Jesus Cristo, quando ele foi pregado, não houve sim e não, talvez, ali no meio, vamos ver, mas ele foi sim. Diga, sim. Porque todas quantas promessas há de Deus, olha para mim, o que é que nós lemos em Efésios 1? Que Ele já nos abençoou com todas as bênçãos, com todas as promessas. Lemos isso ou não lemos? E aqui está a reforçar, todas quantas promessas há de Deus, são nele o quê? Sim e mais. E amém. Sim e amém. Sim, amém. O início, sim, amém, é o fim de tudo. Você já vê que nós só dizemos amém no final de alguma coisa? Não há mais nada intermédio. É sim, amém. Todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus, por nós. Mas o que nos confirma convosco em Cristo, e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. E então, aquilo que eu vou falar hoje, irmão, é de uma promessa de Deus. E como nós acabamos de ver, se a promessa de Deus é sim e amém. Não é hoje sim, amanhã portas-te mal. É não. E depois tu acordas no outro dia a seguir e estás bem, mas depois a meio do dia pecas, já é não. É sim e amém. E aquilo que eu vou falar hoje é da melhor promessa. A melhor promessa que nós temos, irmão. Porque por causa desta promessa é que eu me levanto de manhã. Por causa desta promessa é que eu tenho alegria de servir a Deus. Por causa desta promessa é que há uma canção dentro do meu coração. Por causa desta promessa é que eu tenho alegria para viver. E a promessa que eu estou a falar é a promessa da vida eterna. Os fundamentos do Evangelho de Jesus Cristo baseiam-se em duas coisas, que é a segurança da vida eterna e a fé em Jesus. E nós temos vindo a falar sobre isto, temos falado sobre a salvação, temos falado que uma vez salvo é salvo para sempre, uma vez salvo não há hipótese alguma de você perder a sua salvação. Ainda que nós no passado tenhamos sido ensinados que se nós se nós fizéssemos alguma coisa que desagradasse a Deus, nós estaríamos em iminência de perder a nossa salvação. E vemos pela palavra de Deus, com muitos versículos e pelo Espírito Santo de Deus, que não é assim, que uma vez nós salvos, uma vez que acreditamos em Jesus, a Bíblia fala que nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. Qual é a promessa? A vida eterna. E se nós estamos selados, você sabe que um selo é uma garantia. É a mesma coisa quando você vai ao correio e você quer enviar uma carta. A garantia que você tem de que essa carta vai chegar ao seu destino é o quê? É o selo, sim ou não? E a Bíblia diz que nós temos em nós o selo do Espírito Santo de Deus, que nos marca para a vida eterna. Quem é que está aqui que tem o Espírito Santo de Deus?
Como é que você sabe que tem o Espírito Santo de Deus? Se você acredita em Jesus, se você confessa que Jesus é o Senhor, automaticamente o Espírito Santo de Deus está dentro de si. Esse é o selo. Essa é a garantia que você está salvo. E o Espírito Santo não o vai deixar nunca. Ele pode se entristecer. Ele pode se entristecer. Mas ele nunca o deixará. A semana passada o Steven falou aqui de uma... Ele deu um exemplo, disse uma frase que eu acho tão importante nós sabermos e conhecermos, que é: uma coisa é a nossa posição em Cristo e outra coisa é o nosso relacionamento com Ele. E eu vou dizer uma coisa, irmão: o nosso pecado, as nossas falhas, aquilo que nós fazemos que desagrada a Deus, nunca vai afetar a sua posição nele. Você está a compreender? Nunca vai afetar a sua posição. Pode afetar o seu relacionamento. Pode afetar, às vezes as nossas orações não são respondidas porque há alguma coisa que nós estamos a fazer que desagrada a Deus. Mas a nossa posição nós nunca vamos perder. A nossa posição de filhos nunca vamos perder. Quem é que está aqui que tem filhos? Quase todos nós, não é? Às vezes os nossos filhos, quando nos chateiam, quando fazem alguma coisa que nós não gostamos, nós até podemos ficar 1 hora sem falar com eles. É verdade ou não é? Mas ele nunca vai deixar de ser filho. E então você que tem isto no seu coração, na sua mente, a sua posição é de filho, para sempre. O seu relacionamento tem que trabalhar. O seu relacionamento, você tem que fazer as coisas que agradam a Deus. Amém? E então a vida eterna. Então, a fé no Evangelho de Jesus Cristo nos dá a segurança da vida eterna e que não a vamos perder. Vamos abrir em 1 de João. E nós vamos ir à boca do próprio Jesus, várias vezes aqui. Vamos ver o que o próprio Jesus disse. Vamos começar aqui por João, que é o meu, se calhar o meu favorito. 1 de João é o meu livro favorito da Bíblia. Tem tantos tesouros aqui. Glória a Deus. 1 de João 5. Diz assim, no versículo 10. Vamos ler todos? Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo, tem o testemunho. Olhe para mim. Este testemunho que está aqui a falar é o Espírito Santo. Eu aconselho você, há coisas que você deve, a sua Bíblia deve ser usada. E se você tiver a vontade de você, quando estiver a ler a Bíblia, você tenha revelação, você põe aí, sublinhe testemunho e você põe ao lado, é o Espírito Santo de Deus. Em si mesmo tem o testemunho. E este testemunho, irmão, é o Espírito Santo de Deus. No versículo, continua. Quem a Deus não crê, mentiroso fez, porquanto não creu no testemunho que Deus, do seu Filho, deu. E qual é este testemunho? E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creias no nome do Filho de Deus. Quem é que está aqui que crê em Jesus? Se você crê em Jesus, a Bíblia promete que você tem a vida eterna. Hoje, já. Você já está a viver a vida eterna, irmão. E sabe uma coisa? Eu vou contar uma coisa que eu nunca tive esta sensação com ninguém. A Bíblia fala que Deus, a única morte com que Deus se alegra é a morte de um filho seu. Sabia disso ou não? A Bíblia fala que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Quando nós vemos alguém mal morrer, Deus não se alegra com isso. Deus não tem prazer que o ímpio morra. Porquê? Porque Deus sabe que o destino é o inferno. Mas a Bíblia também fala que Deus tem prazer na morte do seu justo. Porquê?
Porque ainda que a nossa carne morra, porque todos nós vamos morrer, irmão, é só uma passagem. Nós tivemos um irmão aqui na nossa igreja, glória a Deus, que ele terminou a sua vida no nosso meio, que era o irmão Pierres. Ele tinha 94 anos. 94 anos. E aquele homem, ele cria em Jesus. Ele acreditava em Jesus. E você sabe uma coisa, e não tem este sentimento com mais ninguém. Quando eu penso no irmão Pierres, eu não penso, o irmão Pierres morreu. Eu penso, ele está vivo. Eu não sei explicar isto. Eu não tenho este sentimento com mais ninguém. E quando eu penso nele, ele está vivo. Lembro-me que nós fomos vê-lo ao hospital 2 dias antes de ele morrer e estava ele a cantar. Ele não tinha força para comer, não tinha força para andar, mas ele louvava a Deus. E ele estava tão tranquilo. Ele, no leito da morte, estava a consolar a família. Não te preocupes. Não te preocupes. No leito da morte, ele consolava a família, porque a família estava triste porque ele estava a morrer, e ele estava feliz porque ele sabia que era apenas uma passagem. E várias vezes, quando eu passo à frente da casa dele, eu penso, será que o irmão Pierre está bem? E depois, eu já parti. Isto para dizer o quê, irmão? Quando nós acreditamos de verdade em Jesus, a morte é só uma passagem. A morte é só uma passagem. É só o nosso corpo que vai ter que ir à terra, porque é pó, e em pó vai ter que se tornar, para um dia ser transformado num corpo glorioso, como nós já vimos, e incorruptível. Mas nós vamos viver para sempre, nós estamos a viver para sempre. E o ímpio vai estar morto para sempre. A morte para o ímpio também vai ser apenas uma passagem, de morte para a morte. E nós continuamos a viver e fazemos uma passagem da vida que nós já estamos a viver para a vida eterna. E isto é uma promessa, irmão. É a promessa que Deus tem para nós, é a garantia. Se você não tem esta certeza no seu coração, você que leia o Evangelho da Salvação, você que leia versículos sobre salvação, porque não há outra forma. Eu lembro-me que a minha mãe, uma coisa que ela sempre dizia, e isso causava algum temor, isso causava alguma inquietação. Como é que tu podes dizer isso? Como é que podes dizer isso? Porque tu não sabes o que é que vai acontecer, tu não sabes. Mas sabe uma coisa? Eu digo a mesma coisa que a minha mãe. Eu nunca vou me desviar de Jesus. Eu nunca vou perder a minha salvação, porque eu creio em Jesus e eu sei que eu estou selada com o Espírito Santo de Deus e que eu tenho a vida eterna. E se você não tem esta certeza, mais uma vez eu digo, você que leia sobre a salvação para você ganhar a fé genuína, a fé que salva. Amém? E então, quem tem dúvidas desta segurança, então se calhar não está salvo. Quem acha que pode perder, então não tem a vida eterna. Porquê? Porque é o Espírito Santo de Deus que coloca esta certeza dentro de nós. Esta certeza não vem de mim mesma. Esta certeza não vem, porque eu sou muito boa pessoa. Porque eu já venho à igreja há tantos anos. Não, esta certeza que eu tenho é o Espírito Santo de Deus que a coloca dentro de mim. Quem é que tem esta certeza? Eu tenho esta certeza. Porque é o Espírito Santo de Deus que coloca. E é tão bom nós conhecermos a verdade, porque a verdade nos liberta. Nós não podemos fazer nada para ter o sentimento de salvação. O que você vai fazer para ter este sentimento? Diga-me. O que é que nós podemos fazer? Tenho que ter este sentimento que estou salva. Não, nós não podemos fazer, é o Espírito Santo de Deus é que faz. É o Espírito Santo de Deus que coloca esta certeza dentro de nós. É o Espírito Santo que é o penhor, que é o selo e que é a garantia. E a nossa vida eterna começa no momento em que nós queremos. Diga, a minha vida eterna começa no momento que eu criei. Você crê em Jesus? Você tem a vida eterna. Vamos ver em João 6,47 e vamos ver o que Jesus estava a falar. Eu aconselho a todos vocês a lerem o Evangelho de João. Então nós temos a promessa. Diz assim no versículo 47, João 6,47. Na verdade vos digo. Quem é que está aqui a falar? Alguém sabe? Jesus. Ele está a dizer, na verdade, e ele repete, na verdade. Olha que
Não é sim e não, nele é sim e amém. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim tem o quê? Tem a vida eterna. Aquele que crê em mim tem a vida eterna. E olha que isto é verdade. Não há qualquer dúvida. Então a vida eterna, irmão, é um presente que Deus nos deu. Foi a promessa que Ele deixou a nós, daquele que crê nele, tem a certeza da vida eterna. Nós continuamos, temos a promessa de um corpo novo, glória a Deus. Nós temos a promessa que o nosso corpo um dia vai ser transformado, mas nós já estamos a viver a vida eterna. É um presente de Deus para nós e não é temporário. Não é condicional às nossas obras. A única condição é o quê? Crer. A única condição é crer. Deus é muito bom. E este foi um presente que Ele deu para nós, irmão. Eu vou fazer uma pergunta. Vamos assumir uma coisa. Vamos assumir que nós podemos perder a nossa salvação. Vamos por um momento assumir, ok, eu posso perder a minha salvação. E agora eu faço uma pergunta. O que é que você pode fazer para manter a sua salvação? Irmão, é pela graça. Não há nada, ouça, não há nada que nós possamos fazer para nós mantermos a nossa salvação. Porque se nós pensarmos que nós podemos manter por algum esforço nosso, nós estamos a ir contra a Bíblia quando a Bíblia fala em Efésios 2, no versículo 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Não vem de vós. Não vem de ti. Manter a salvação, irmão, nós nem conseguimos manter. Nós nem conseguimos manter a nossa respiração por 5 minutos. Alguma vez vamos conseguir manter a nossa salvação? Não é de nós, vem de Deus. E és para dizer o quê, irmão? Com isto eu não estou a dizer que, então significa que eu não tenho que fazer nada. Não. Significa que então eu posso pecar. Não, em nenhuma parte você me ouviu dizer isso. Em nenhuma parte, se você tem fé em Jesus, você vai querer viver uma vida de pecado. Porque a Bíblia fala para aqueles que creem, aquele que pecava, o que é que diz? Não peque mais. A Bíblia diz, aquele que roubava, não roube mais. Aquele que fornicava, que não o faça mais. Mas significa, nós temos que compreender a motivação com que nós fazemos as coisas, não é para nós mantermos algo. Eu não venho à igreja todos os domingos para eu ser salva. Mas eu já ensinei assim. Eu já aprendi que se eu faltasse um domingo a uma reunião, se eu faltasse uma semana a uma reunião, que eu estava já com o pé no inferno. Se eu não desse um dízimo, já estava amaldiçoada. Se eu não fizesse o curso tal, já estava com os 2 pés no inferno. Porquê? Porque o homem tem esta tendência de nos levar para as obras, para aquilo que nós temos que ganhar, nós temos que manter de alguma forma. Errado, irmão. Eu posso vir à igreja todos os dias e não quero faltar, mas a minha motivação é qual? É porque eu amo a Deus. Eu posso dar o meu dízimo e dou o meu dízimo. Porquê? Porque eu amo a Deus. Eu posso querer estudar mais da palavra de Deus e até fazer algum curso. Mas porquê que eu faço? Porque eu amo a Deus. Está a compreender a motivação? E irmão, eu digo-lhe uma coisa. Você ficaria abismado se você soubesse quantos milhares e milhares de pessoas estão a fazer coisas e coisas e coisas e coisas para manter a sua salvação. É verdade ou não é? É verdade ou não é, pai? Estamos a fazer coisas porque achamos que precisamos de alguma forma manter a nossa salvação. Temos que manter Deus contente connosco. Pelas obras. Não posso faltar. Olha, eu tenho estado a pensar, havia um dia por ano que nós íamos, era uma coisa para nós madeirenses, se calhar quem tiver a ouvir não há de compreender, mas para nós madeirenses é uma coisa muito típica e que eu adorava aquele dia do ano. Que era ir à desquia, desquiar as ovelhas. O meu avô tinha ovelhas, os meus tios iam ajudar o meu avô e, por sua vez, o meu pai ia. Irmão, você sabe quantas vezes nós nos privamos de ir
a uma tosquia, estar em família, porque nos era ensinado que se nós fôssemos, já estávamos... Estás perdido. Estás perdido. Quantas coisas nós nos privamos. Quando nós já estávamos, em que dia calha? E calha no domingo. Lá ficávamos todos, fogo. E diga, onde é que está Deus nisso? Onde é que está Deus nisso? Quando nós poderíamos ter ido, e a gente estava lá na igreja, pesarosa, pensava, fogo, olhar para o relógio, já vem estar a chegar lá agora, agora. Para quê? Será que eu não vir um domingo à igreja e ir à desquia já perdi a minha salvação? Você agora está a pensar, porque você está no meio, graças a Deus, que isto parece ridículo, mas eu e a minha família crescemos a pensar assim. Nos privamos de tanta coisa, demos mau testemunho, quase perdemos a nossa família, porque nos era ensinado, se tu fazes isso, faltas um domingo à igreja, estás riscado da lista. Já perdeste, o teu passaporte para o céu já se foi, já expirou. Vais ter que te arrepender outra vez. E depois vinha condenação, e vinha tristeza, e vinha tanta coisa. E a todo o tempo. Salvação é pela graça, não é pelas obras, para que ninguém se glorie. É dom de Deus. Se tu crês em Jesus, não há nada que tu possas fazer para perder a tua salvação. Mas também digo-te uma coisa, não há nada que tu possas fazer para manter, porque é Ele que dá, é Ele que sustenta, é dele, é dom dele, para aquele que crê. É um presente. É um presente, irmão. E há momentos em que nós queremos voltar a isso. Porque foi tão incutido dentro de nós, às vezes, automaticamente a nossa resposta é fazer isso. É dizer, não podes faltar à igreja. Irmão, eu também não estou a dizer que você agora vai faltar todos os domingos. Não é isso que eu estou a dizer. Eu estou a dizer, se você algum dia você quer estar em família, algum dia você tem um evento diferente, você que vai, seja luz onde você estiver. Está toda a gente a compreender? Glória a Deus. Vamos ver então que Deus, Ele nos deu a vida eterna está no seu Filho. Vamos ver em Mateus 7. E é uma coisa que eu quero. Lá está, há coisas que, olhe para mim, há coisas que para os mais novos não fazem sentido. Mas para os mais velhos pode trazer alguma tristeza, alguma dor, algum ressentimento. E eu quero que, ao dar esta pregação hoje, irmão, que aqueles que são mais novos em Cristo, que sejam livres para viver uma vida de liberdade em Cristo, e aqueles que são mais velhos, que você entregue todo esse sofrimento a Deus, irmão. Porque tu tens um propósito também na nossa vida, é Deus que nos conserva. E Ele conserva onde Ele bem quer que nós estejamos. Eu não tenho qualquer dúvida de que nós, eu e a minha família, sempre estivemos no lugar onde Deus quisesse que nós estivemos por o tempo que Ele permitiu. Eu não tenho dúvida disso, irmão. Por isso, se você ou aquela pessoa está a me ouvir, se você está amargurado por aquilo que você aprendeu no passado, por aquilo que você viveu no passado, não fica assim, porque Deus conhece todas as coisas. E tudo é um caminho, há coisas que nós temos que passar para sermos exemplos para os outros, para compreender outros. E hoje, jamais, eu e a minha família vamos ensinar que se você fizer isto, perdes a tua salvação. Se tu fizeres aquilo, olha, põe-te a pau, tens de pôr a bem com Deus. Não dás o dízimo, estás... Não. Aquilo que nesta igreja vai ser pregado é que se você crê em Jesus, você está salvo. E se você está salvo, você vai viver uma vida frutífera. Se você está salvo, irmão, você vai viver uma vida frutífera para Jesus. Você vai dar bons frutos. Se não está a dar frutos, irmão, não sou eu que vou julgar. Não nos cabe nós julgarmos uns aos outros. É Deus que vai julgar a cada um de nós. Mas se você crê em Jesus, você tem a vida eterna para sempre. Mateus 7, no versículo 21. Vamos ver o que Jesus estava a falar. E vamos compreender algo aqui que é muito importante. Diz assim, no versículo 21. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Já vês, Cristina?
Então tu tens que fazer a vontade de Deus. Então tu tens que santificar. Então tu tens que fazer alguma coisa. E eu pergunto, alguém aqui sabe qual é a vontade de Deus? Irmão, isto nunca me foi ensinado. Nunca. A vontade de Deus, irmão, não é que você cresça na igreja como se você estivesse no mundo. Você começa como um irmão, depois você tem que ser diácono, depois você tem que subir. A vontade de Deus não é que você sirva a tocar, a cantar. A vontade de Deus não é que você faça coisas. Só há uma coisa que é a vontade de Deus. Uma. Nem tudo aquilo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Quem é que está aqui e quer saber qual é a vontade do Pai? Quer saber? Vamos lá ver. Abra aí, deixa-me ver para não perder. Romanos 10. Vamos fazer aqui um saltinho para explicar alguma coisa assim. Romanos 10. No versículo 1. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel, pela Madeira, por Portugal, por todo o mundo, é para quê? Para a sua salvação. Porque lhes dou testemunho de que têm zelo de Deus. Olha para mim. Você conhece alguém que tenha zelo de Deus? Sabe o que é ser uma pessoa zelosa? Cuidadosa. Que se aplica, é ou não é? Que faz coisas, o zelo mostra-se como por aquilo que nós fazemos. Sim ou não? Você não pode mostrar que é uma esposa zelosa se a sua casa está toda a baldas. O nosso zelo, nós mostramos como? Com as nossas obras. E ele está a dizer, eu dou testemunho de que tem zelo de Deus, e você que sublinha aí, mas não com entendimento. Não com entendimento, irmão. Nós, durante muitos anos, nós tivemos zelo de Deus, mas sem entendimento. Nós éramos levados a fazer coisas, éramos levados a mostrar a Deus que nós o amávamos por aquilo que nós fazíamos. A mostrar a Deus que Ele tem que nos manter salvos, porque nós estamos a fazer coisas. Nós tínhamos zelo de Deus, mas sem entendimento. Veja no versículo 3. Irmão, e há um perigo muito grande. Nós dependermos da nossa justiça para nós mantermos a nossa salvação. É um erro muito grande nós dependermos das nossas boas obras. Diz assim, porque não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer o quê? A sua própria justiça. Procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é o quê? É Cristo. Para a justiça de tudo aquilo que quê? De tudo aquilo que crê. Então, quem nos justifica é Jesus. Nós precisamos ter conhecimento de Deus, precisamos ter zelo de Deus, mas com entendimento. E isto quer dizer o quê? Que tudo aquilo que eu faço para Deus, não é para ser salvo, não é para manter a salvação. Eu faço porque eu amo, eu faço porque eu quero, de alguma forma, ser luz para os outros. Para que aqueles que estão-me a rodear vejam, carambas, ela realmente ama a Deus. Caramba, ela realmente, aquilo que ela fala, ela faz. Aquilo que nós fazemos, irmão, muitas das coisas que nós pensamos que estamos a fazer para Deus, nós devíamos estar a fazer uns para os outros. Nós precisamos de fazer coisas a pensar uns nos outros, para que a nossa vida seja um testemunho. E nós precisamos de fazer não para estabelecer a nossa justiça, como tentando nos justificar diante de Deus por aquilo que nós fazemos, porque isso a Bíblia fala, que isso é ter zelo de Deus, mas sem entendimento. E a Bíblia fala que o povo está a perecer porque lhe falta o entendimento, porque lhe falta o conhecimento. E as nossas obras, irmão, sabe o que a Bíblia se chama as nossas obras? Veja aí em Isaías. Ainda está a pergunta. O que é a vontade de Deus? Não me esqueci, eu vou responder. Isaías 64. Mas só quero passar aqui para que você compreenda que nós não podemos estabelecer a nossa própria justiça. E isto para quê? Para explicar, quando Jesus dizia, aquele que crê em mim,
aquele que faz a vontade do meu Pai, nem tudo aquilo que me diz Senhor, Senhor, nem tudo aquilo que tenta estabelecer a sua própria justiça, nem tudo aquele que faz obras para Deus entrará no reino dos céus, mas aquilo que faz a vontade do meu Pai. E estamos a ver que as nossas obras, a nossa própria justiça, é falta de entendimento. As nossas melhores obras, como a Bíblia fala, nós já vamos ver, para Deus não servem de nada. Então não vamos estabelecer a nossa justiça com as nossas obras. Não vamos fazer para manter alguma coisa. Não vamos fazer para que Deus nos cuide de nós. Quantas vezes, irmão, quantas vezes, olhe para mim, irmão, isto é ridículo. O meu marido estava a falar que ele fez as contas quanto é que nós gastamos e é verdade. Uma semana antes de nós sairmos da igreja que nós estávamos, as coisas eram levadas a um ponto em que se algum membro da igreja, principalmente a liderança, se atrevesse a dizer que não fazia o curso XPTO, irmão, era uma carga de condenação. E se por acaso, nesse período de tempo, alguma coisa menos bem acontecesse na vida daquela pessoa, estás a ver? Rebelião. Não obedeceste, não fizeste o curso, por isso é que estás assim. Está a ver? Estou a ver a cara da Susana e da Silvia. Uau, isso era mesmo assim. Era mesmo assim. Veja aí, Isaías 64. Glória a Deus que Deus nos libertou de tudo isso. E glória a Deus que não perpetuamos as mentiras. Isaías 64, no versículo 5 e 6, diz assim: saíste ao encontro daquilo que se alegrava e praticava o quê? Você está a ver? 64, Isaías 64, no versículo 5. Está lá? Saíste ao encontro daquele que se alegrava e praticava justiça, daqueles que se lembram de ti nos seus caminhos. Quem é que está aqui que pratica justiça? Quem é que levanta a mão, toda a gente aqui. Quem é que se lembra de Deus nos seus caminhos? E és que te iraste, porque pecamos. Você está a ver? Ele está a falar de quem? Daquele que praticava a justiça e daquele que se lembrava dele no seu caminho. Mas ele se irou, porque nós pecamos. Irmão, você sempre vai pecar. 1 João diz: se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Então Deus já sabe que você vai pecar. Já sabe? Já. E mesmo assim Ele me ama, mesmo assim Ele te ama. E depois Ele diz assim: neles és que te iraste, porque pecamos. Neles há eternidade para que sejamos salvos. Olhe para mim. Na predestinação de Deus, antes de Deus criar todas as coisas, Ele já sabia que você ia nascer. E a predestinação de Deus, a vontade de Deus, quando Deus colocou dentro de nós a eternidade, Ele colocou para nós sermos salvos. Essa é a vontade de Deus, irmão. Mas então por que nem todas as pessoas são salvas? Porque não creem. Mas neles, em cada um de nós, há eternidade para quê? Para ser salvo. Quando alguém disser que Deus não quer que aquela pessoa seja salva, é errado. A vontade de Deus é que todos se salvem. Mas Ele também é justo para deixar essa decisão para cada um de nós. E depois veja, mas todos nós, está a falar de quem? Dos que praticam justiça, sim ou não? Mas todos nós somos como o imundo e todas as nossas justiças, uau! Quem é que está aqui que pratica justiças? Levanta a mão. Todas as nossas justiças como trapos de imundícia. Todos nós caímos como a folha e as nossas culpas como um vento nos arrebatam. Então, irmão, como nós acabamos de ver em Romanos, você que não estabeleça a sua própria justiça, porque a sua justiça, a minha justiça diante de Deus, são trapos de imundícia. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Amém? E agora a pergunta. Se eu tenho que fazer a vontade do meu Pai, então significa que eu não tenho que praticar a justiça? Se calhar alguns estão a pensar assim. Então se as minhas injustiças são trapos de imundícia, então é melhor não fazer. Mas você quer ver qual é verdadeiramente a vontade do Pai? Abra aí, João. João 6. E irmão, você tem que sublinhar isto, por favor.
Se quiser depois ver a minha Bíblia como é que está sublinhado, você que venha ver, para você, quando ler, você se lembrar desta pregação. João 6. Glória a Deus. No versículo 28. Você sabe uma coisa? Olha para mim. A nossa justiça, irmão, não é suficiente. Quem é que sabe a história do mancebo rico? Você sabe? Ele chegou ao pé de Jesus e ele disse: bom mestre, o que é que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: olha, de volta? Yes. Então, aquele mancebo rico, ele veio ter com Jesus e ele disse: olha, o que é que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? E ele começou a se justificar. Ele está a dizer que ele fazia a lei, ele dava o dízimo, ele jejuava. E Jesus lhe respondeu o quê? Falta-te uma coisa. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga: sempre te vai faltar alguma coisa. Jesus disse: olha, falta-te uma coisa. Se nós vivemos, se nós pensamos que o céu nós ganhamos por aquilo que nós fazemos, irmão, sempre nos vai faltar alguma coisa. Porque a nossa vida, quem é que tem aqui a vida perfeita? Alguém tem a vida perfeita? Quem é que está aqui que já aniquilou todos os pecados da sua vida? Quem é que está aqui que faz tudo exatamente como Deus quer? Sempre nos falta. Sempre nos falta alguma coisa, irmão. Da mesma maneira como Jesus disse àquele mancebo: olha, falta-te uma coisa. Ele diz para nós: falta-te uma coisa. Mas sabe porquê que Jesus morreu? Sabe? Naquela cruz, quando Jesus morreu, é esse bocadinho que faltava. Isto significa o quê, irmão? Que você sim deve viver uma vida digna. Você sim deve se esforçar para ser um bom exemplo. Você sim deve fazer boas obras. Mas aquele bocadinho que falta para você ser salvo, é Jesus que faz, irmão. É Jesus que faz. É a morte na cruz, é o sacrifício na cruz, é a ressurreição dele, é a promessa da vida eterna que nós precisamos. Então aqui, irmão, ninguém fica livre de se santificar. Ninguém aqui fica livre de viver uma vida digna diante de Deus. Ninguém aqui fica livre de ver os preceitos de Deus, de ser um exemplo. Mas uma coisa é certa, irmão, nós vivemos para agradar a Deus o melhor que nós podemos, mas aquele bocadinho que falta, só Ele é que pode fazer. E esse bocadinho que falta a cada um de nós. Irmão, esse bocadinho que falta a cada um de nós. Pela nossa própria justiça, nós não conseguimos chegar lá. Glória a Deus pela justiça de Deus. Glória a Deus porque Ele amou-me de tal maneira que Ele deu o seu Filho para que eu possa viver por Ele. Eu pergunto mais uma vez, se nós podemos perder a nossa salvação, então o que é que nós podemos fazer para a manter? Nada. Nada, irmão, nós não podemos fazer nada, é Ele que sustém. Eu gosto tanto de um versículo que diz: é Ele que impede que os nossos pés resvalem. É Ele que segura a nossa alma nas suas mãos. É Ele que nos sustém, irmão. E esta promessa da vida eterna é para quê? É para eu fazer e viver como eu quero? Não, é para eu usar a minha vida para dar glória a Ele. É para eu usar a minha vida para que vocês todos, aqueles que estão todos à minha volta, possam dar glória a Deus pela minha vida. Qual a vontade do meu Pai? João 6, 28 diz assim: disseram-lhes, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Lembre-se do discurso de Jesus, como nós lemos há pouco. João 7, 21. Nem tudo aquilo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. E os discípulos estão aqui a perguntar: Senhor, o que é que nós faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse: a obra de Deus é esta. 2 pontos. Que creias naquele que Ele enviou. Quem é que Ele enviou? Qual é a obra de Deus? É fazer coisas? A obra de Deus é crer naquilo que Ele enviou. Veja aí embaixo. No versículo, pode ser no 32. Disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas o meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu.
No versículo 35, disse-lhe Jesus: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me viste e contudo não credes. Tudo o que o Pai me dá virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Irmão, neste versículo tenho escrito segurança da vida eterna. É aquele que vem a Jesus, de modo nenhum, ele vai lançar fora. No versículo 39. Veja o 38. Veja que Jesus está a dizer: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Se você tem dúvida do que é a vontade de Deus, veja. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Ele repete-se: porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Irmão, a vontade de Deus, the ultimate wish, como é que se diz? O derradeiro desejo de Deus para todos nós é que nós creiamos no seu Filho Jesus Cristo. E sabe uma coisa? Quanto mais esta palavra de Deus for pregada, o Evangelho de Jesus ser pregado, sabe o que é que vai acontecer? Os doentes ficarão curados. Aquele que está em dificuldade vai ser suprido, porque é o Evangelho de Jesus Cristo, é a vontade de Deus na nossa vida que faz tudo isso, irmão. Não é nós andarmos a fazer coisas, não é nós andarmos a fazer cruzadas disto, cruzadas daquilo. É como o pastor Fidalgo disse, e é verdade, nunca se orou tanto em Portugal. Nunca se fez tantas vigílias, nunca se fez correntes de oração como faz agora. Quase todas as igrejas têm correntes de oração. Aproveitam os feriados para amarrar as pessoas. Lá está. Quando é feriado, sim, não é para a pessoa estar com a família, é para estar na igreja. É para fazer coisas, é oração, é jejum. E cada vez mais o país está destruído. Então, significa que alguma coisa está tremendamente errada da maneira que as igrejas estão a pregar o Evangelho. Porque o Evangelho de Jesus liberta. Você, diga-me, uma pessoa que tivesse sido a Jesus e que não tivesse sido o pé de Jesus com a vida eterna, crendo nele, com o perdão dos pecados e com a cura. Diga-me, todos aqueles que foram a Jesus, porque creram nele, o que é que Jesus disse? Olha, a tua fé te salvou, perdoados estão os teus pecados, vai, não peques mais, e toda a gente saiu do pé de Jesus curada. Sim, claro que ele disse, vai, não peques mais, porque quem crê em Jesus não vai pecar mais, não vai viver uma vida de pecado. Há coisas, irmão, ouça, e esta é uma coisa que nós temos que saber, há coisas na nossa vida que instantaneamente temos que deixar. Porque se são pecado até diante da nossa sociedade, quanto mais diante de Deus. Então, uma pessoa que crê em Jesus, se matava, oh caramba, não vai andar a matar toda a gente, não é? Uma pessoa que crê em Jesus e roubava, não vai fazer mais isso. Depois, aquelas coisas do caráter, é que nós é que vamos moldando no dia a dia, mas há coisas que não peques mais. Jesus disse para a prostituta, olha, não peques mais. Disse ou não disse? Mas o que é que a salvou? A fé. Como é que ela saiu do pé de Jesus? Com a certeza da salvação, com os pecados perdoados, e todos aqueles que foram, a mulher do fluxo de sangue, a filha de Jairo, o centurião romano, todos saíram como? Curados. Curados. Então você não, na minha igreja, na nossa igreja não fazemos reuniões de libertação. Que mais libertação é que você quer? Se o Filho te libertar, verdadeiramente serás livres. Se você crer em Jesus, o próprio Evangelho de Jesus Cristo é que traz cura a si. Então significa que se estiver doente não vou à frente de oração. Vai! Porque a Bíblia também fala, se alguém estiver doente, que venha para que os presbíteros da igreja imponham a mão. Mas se você tiver a certeza de quem você é, eu garanto uma coisa, você cada vez que passa, quanto mais passa o tempo, menos você vai precisar de depender da oração do pastor, do irmão, porque você sabe quem você é em Cristo. Veja o testemunho que a Carmen deu. Ela não precisou de, alguém tem que orar por mim, tem que impor a mão. Não, Senhor, cura-me. E aquilo é tão verdade que ela disse, quantas vezes nós esgotamos todas as possibilidades, para depois então nós, ainda não falei com Deus acerca disto. Alguém aqui se identifica com isso?
Irmão, quantas vezes nós temos um problema e a última coisa que nós nos lembramos é de orar sobre aquele problema? A oração não deve ser a última opção, deve ser a primeira opção. Amém? Então a vontade de Deus está muito clara aqui. É que nós creiamos em Jesus. É a vontade de Jesus para nós, depois de nós crermos nele. É a vontade do Pai e criamos no Filho. É a vontade do Filho para nós. Sabe qual é? Sabe qual é a vontade de Jesus para nós? É que nós anunciemos quem Ele é. De graça recebeste, de graça dai. Portanto, ide por todo o mundo e ensinai nações. Ide, prega o Evangelho. Ide por todo o mundo, prega o Evangelho. Essa é a vontade de Jesus para nós. É a vontade do Pai é que nós criamos no Filho. É a vontade do Filho é que nós demos a palavra da salvação. Então aqui cai por terra todas aquelas coisas que nós pensamos que temos que fazer, que há uma regra, há uma instituição dentro da igreja que nós temos que estar ali perto dos líderes, que é para nós também sermos santos como os líderes. Errado. Errado, irmão. Se você crê em Jesus, vá anunciar Jesus. E porque é um bom evangelho, garanto que vai dar fruto. Você pode não ver aqui na terra. Porque eu acredito que com as nossas pregações, pessoas que nós nem conhecemos estão a ser salvas. Mas eu não estou a ver, não me compete a mim ver. A mim me compete dar o Evangelho de Jesus. E o galardão, lá no céu, nós vamos receber. Glória a Deus. Vamos aí ver ainda em João 5, uma página atrás. João 5, no versículo 24. Quando nós pensamos que temos de fazer alguma coisa para nos manter salvos, estamos a voltar às obras. E isso é perigoso. Então diz assim, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquilo que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Você passou, quem crê em Jesus, passou aí nesse momento da morte para a vida. No momento em que você crê em Jesus, você passa da morte para a vida eterna. Diga, eu passei da morte para a vida. João 3. É como se você carregar no interruptor. Você carrega, está escuro, fica luz. Crer em Jesus é igual. É instantâneo, você passa da morte para a vida. João 3, no versículo 18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas a quem? Não é para Deus. As nossas obras precisam de ser manifestas, não é para Deus. A Bíblia fala que não se pega numa luz e se põe debaixo da mesa. Nós pegamos na luz e pomos bem no alto para que dê luz a todos aqueles que estão a ver. Então a Bíblia fala que nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. Então nós somos luz, não é para Deus. Você acha que Deus precisa de luz? Nós somos luz, é para o mundo, para aqueles que estão em trevas. Então quando nós praticamos boas obras, é para que os outros glorifiquem a Deus. Quando nós fazemos obras de justiça, não é para mantermos a nossa salvação. Não é para que Deus goste mais de nós. Quando nós praticamos atos de justiça, é para que o mundo veja que nós somos luz. Faz sentido na sua cabeça ou não? Glória a Deus. Os princípios de Deus, veja, aquilo que Jesus está aqui a dizer, no versículo 18. Aquele que crê não é condenado. Aquele que crê não é condenado. Aquele que não crê já está condenado. Sabe uma coisa? O universo de Deus, a vontade de Deus, só tem duas opções. Você que veja que quando Deus fala, Ele fala em morte ou vida. Ele fala bênção ou maldição. Ele fala quente ou frio. Ele fala vida ou morte.
Não há um intermédio. Ou crê ou não crê. Não há aqui uma terceira opção. O mundo fala uma frase que eu detesto. Detesto. Mostra mesmo a mentalidade pecaminosa. Quando se fala sobre pecado, sobre vícios e tudo isso, o mundo diz assim, o mundo, as cores não é só preto e branco, existe o cinzento. Como se houvesse ali uma shady area, ali um intermédio. Como se você pudesse andar ali no meio e de alguma forma você vai arranjar um cantinho no céu. Irmão, não é assim. Ou você é da luz, ou você está nas trevas. Ou você é filho de Deus, ou é filho do diabo. Ou você vai para o céu, ou vai para o inferno. Ou você crê, ou você não crê. Não há intermédio. Não há aqui como o mundo fala as 50 sombras de Grey. Não é nada disso. Ou é ou não é. Você pensa que eu estou a falar isto assim, em vão? Irmão, há pessoas que não têm temor a Deus. Sabe o que é que eles dizem? Ainda ontem alguém estava-me a dizer. Meu pai estava-me a dizer de uma pessoa que diz assim, e vejo como eles vivem por aí, dizem que são de Deus e fazem o que fazem. Se há um lugar no céu para eles, também vai haver um lugar no céu para mim. Irmão, isto demonstra uma coisa, esta pessoa não crê em Jesus. Se eles vivem assim, eles falam assim de Deus e está tudo bem com eles, também vai haver um cantinho no céu para mim. Jamais, jamais um filho de Deus verdadeiro falaria assim, irmão. Jamais. Não existe. Você não pensa que você vai escapar de alguma forma ao seu destino, ou que você vai dar um jeitinho, porque não dá. O jeitinho que você tem de dar, ou crê, ou não crê. Se você crê, glória a Deus, tem a vida eterna. Se você não crê, está condenado com o diabo à morte eterna. Porque o injusto também vai viver eternamente, só que na morte. Faz confusão? Viver na morte? Sim, porque nós somos eternos. Nós vimos há pouco em Isaías que em nós há eternidade. Quem é que sabe que você é eterno? Isto é difícil de nós compreendermos, porque a nossa mente é tão limitada. Mas a Bíblia diz que Ele colocou a eternidade no nosso coração. E a eternidade que Ele colocou em nós é para que sejamos salvos. Deus sabe que o bom desejo do nosso coração, do coração do apóstolo Paulo, era a salvação. Porque há a vontade de Deus que todo homem, toda a mulher se salve e venha ao conhecimento da verdade. Se crer, tem a vida eterna. Se não crer, tem a morte eterna. Então, os princípios de Deus são sempre assim, irmão. Não pense que você vai encontrar um lugar intermédio. Por isso é que gostei muito de uma explicação que o pastor Fidalgo deu em relação, quando fala que o caminho é estreito. Você não diz lá que o caminho é difícil. Diz que é um caminho apertado. Apertado não significa difícil, significa é apertado. E eu compreendi esse versículo como nunca. Quando diz que apertado é o caminho que leva à salvação, significa, e são poucos os que encontram. Sabe porquê? Porque você imagine muitas portas. Você que imagina que aquela parede seja só portas. Portas largas, portas bonitas. E aqui tem uma porta estreitinha, mas é uma porta. E ali tem portas de várias cores, com música, com brilhantes a brilhar no ar. E aquelas portas muita gente encontra, porque é fácil de passar. Mas aqui está uma porta que é estreitinha. Não é difícil, é uma porta estreita. Sabe porquê que muitos encontram? Porque é religião, porque é obras, que é o fazer, é o ter, é o ser. Mas a Bíblia diz que aquela porta que leva a Deus é uma porta estreitinha, está concentrada numa pessoa, Jesus. E Jesus diz, olha, eu sou o caminho, eu sou a porta, eu sou a vida. Não é porque é difícil, irmão. Mas a Bíblia diz que vamos ter tribulação. Sim, vamos ter tribulação na nossa vida, mas para ganhar o céu é só crer. E é crer em Jesus. Não há outro caminho, não há mais nada. Não há aquela zona cinzenta que você pode estar com um pé. A gente pensa estar com um pé no mundo, estar com um pé na igreja. Um pé ao domingo você consegue ser um bom filho de Deus, mas durante a semana você vai dizer, mas Deus sabe. Não.
É um caminho estreito porque está concentrado na pessoa de Jesus. É só Jesus, não é obras, não é justiça, não é fazer, não é Maomé, não é o yoga, não é o reiki, não é nada disso, são portas, não é um pastor exorcista, como alguém esta semana disse. Olha, vem porque este pastor é um pastor exorcista, este padre é um padre exorcista, ele se calhar vai te ajudar, mas não, é Jesus. É Jesus. Irmão, é uma porta estreita, mas que leva a um pasto verdejante. A Bíblia diz, aquilo que passar por mim, Jesus estava a dizer, aquilo que passar por mim, entrará. É estreitinho, mas assim que você passa, a Bíblia diz que vai encontrar pastagens. É só passar por lá. É só passar por lá. Por isso ele disse, olha, aquele que crer em mim nunca mais vai ter fome. Por quê? Porque depois dessa porta estreitinha, tem o céu, irmão. Ao passar essa porta estreitinha, você entra para a promessa, você entra para a vida eterna. E aquele que vem a Jesus não vai ter fome, não vai ter sede, não vai ter doença, não vai ter nada disso, porque passou da morte para a vida. Em João 10, podemos abrir. Peço ao grupo de louvor para subir. João 10, no versículo 27. Glória a Deus. Olha, nem a propósito, está mesmo aí, no versículo 9. Jesus está a dizer que ele é o bom pastor, e veja aí no versículo 9, eu sou a porta. Você está a ver? Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará, e sairá, e achará pastagens. No versículo 11, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Veja no versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que as deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Jesus estava a dizer, olha, aquele que vier a mim, ninguém vai arrebatá-lo da minha mão. Mas por segurança, também ninguém vai arrebatá-lo da mão do meu Pai. Não só você está seguro nas mãos de Jesus, você está seguro nas mãos de Deus, se você crê nele. Ninguém, irmão, ninguém pode arrebatá-lo das mãos de Deus. Nada. Nós cantávamos um hino que falava, Romanos 8,32, nada nos vai separar do amor de Deus. E nós pensávamos que esse amor de Deus, irmão, a vontade de Deus é que nós creiamos nele, nós estamos seguros nele, por isso nada nos vai separar. Romanos 8,38, nem a morte, nem a vida, anjos, principados, potestades, nem presente, nem por vir, nem a morte, nem o inferno, nem fome, nem nudez, nem perigo, nem espada, nada, irmão. Por isso quando dizem, eu nunca vou me afastar de Jesus, é porque eu sei que estou nas mãos dele, é porque eu sei que estou nas mãos do meu Pai, é porque eu sei que estou nas mãos de Jesus. E ninguém pode arrebatar-me das mãos dele. Amém? Efésios 1, para acabar. Ou não? Glória a Deus. Obrigado, Senhor, pela tua presença aqui. Romanos 1. Desculpa, Efésios. Estou aqui a pensar no cântico de vitória de Romanos. Glória a Deus. Efésios 1, no 13 diz assim, em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido. Quem é que está aqui que creu em Jesus? Quem é que está aqui que ouviu a palavra da salvação, o evangelho da salvação e creu? Então aqui diz que estás selados, tendo nele também crido, foste selados com o Espírito Santo da promessa. Qual é a promessa? Qual é a promessa? É a vida eterna, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Nós estamos selados, irmão. A promessa é a vida eterna, a garantia é o Espírito Santo de Deus dentro de nós, e a certeza é que nunca vamos perder, porque estamos nas suas mãos. Abra aí só para acabar mesmo, podemos ficar de pé, em Romanos 8. Romanos 8. Glória a Deus. Pode ficar de pé.
Deus. No versículo 31 diz: se Deus, que diremos pois estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? No versículo 35, quem nos separará do amor de Cristo? Quem? Quem nos separará? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, nudez, perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem potestades, nem presente, nem por vir, nem aquilo que eu vou passar, nem aquilo que ainda está para vir, nem alguma doença que possa vir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura, nenhum demônio, nenhuma criatura me poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Glória a Deus, vamos aplaudir ao Senhor.